Prezados acadêmicos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Érica, graduada em Filosofia pela Universidade Estadual de Montes Claros, com especialização nas áreas de Pedagogia Empresarial e Educação à Distância também pela Unimontes. Eu iniciei meus trabalhos nessa modalidade de ensino em 2011 na Rede ETEC Brasil como professora conteudista. Posteriormente, trabalhei como docente tutora no curso de graduação em Ciências da Religião pela UAB Unimontes e pretendo, na condição de professora neste curso, contribuir no processo de mediação do conhecimento, abstraindo o que de melhor vocês podem oferecer como cursistas de uma modalidade de ensino na qual eu acredito muito que é a educação à distância. Bem, nós trabalharemos a disciplina Fundamentos Sociofilosóficos da Educação. Teremos como base o caderno didático, que é composto por 6 capítulos subdivididos da seguinte forma. Capítulo 1, Filosofia, Sociologia e Educação, aspectos gerais. Capítulo 2, Diálogos com a Filosofia, Cultura, Trabalho e Alienação. Capítulo 4, As Correntes Filosóficas e a Educação. Capítulo 5, Diálogos com a Sociologia. E capítulo 6, Concepções sobre a Escola e a Educação do Futuro. A minha pretensão aqui é de trabalharmos nas videoaulas da mesma forma como faremos na sala virtual, esgotando, além do conteúdo proposto no caderno didático, textos e vídeos complementares que contribuirão para a otimização do aprendizado. Então, pessoal, o meu conselho é que vocês se organizem da melhor forma possível a realizar as leituras e atividades propostas em tempo hábil. A participação nos fóruns é imprescindível. Participe, interaja com os colegas e aproveitem bem os feedbacks. Eu estarei sempre à disposição. Será um prazer poder contribuir com vocês. Iniciemos então. O objetivo da nossa disciplina é contribuir para o desenvolvimento e formação profissional a partir da análise filosófica no processo socioeducacional mediado pelo domínio de competências necessárias ao novo educador, tendo em vista as perspectivas contextualizadas e transformadoras. E para que alcancemos este objetivo, é necessário que trabalhemos conceitos iniciais, entre eles a filosofia. Filosofia. O que é filosofia? A ilustração mostra exatamente de forma simplificada as perguntas iniciais que deram origem aos pensamentos fundantes da filosofia. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o homem pode ser plenamente feliz? Essas questões, então, elas foram altamente efervescentes, já que a mitologia grega, da qual nos ocuparemos daqui a pouco, já não dava conta de uma explicação que fosse suficiente. E é justamente esta atitude de reflexão e questionamento que significou o nascimento da filosofia. A filosofia surge na Grécia por volta do século VI a.C. Naquela época, a Grécia era um centro cultural importante e recebia influências de várias partes do mundo, o que possibilitou que o pensamento crítico ali florescesse, tendo sido Sócrates, Platão e Aristóteles os grandes representantes do pensamento filosófico, que serviriam de base para os outros que se ocupariam posteriormente do exercício do filosofar. Vejamos como Aristóteles define a filosofia. A admiração sempre foi, antes como agora, a causa pela qual os homens começaram a filosofar. A princípio, surpreendiam-se com as dificuldades mais comuns. Depois, avançando passo a passo, tentavam explicar fenômenos maiores, como, por exemplo, as fases da Lua, o curso do Sol e dos astros e, finalmente, a formação do universo. Procurar uma explicação e admirar-se é reconhecer-se ignorante. Mas o que Aristóteles quis dizer com isso? Vamos em que lembrar que Aristóteles foi um discípulo de Sócrates. E um dos princípios socráticos é justamente a humildade. Em sua célebre frase, "Só sei que nada sei",
Sócrates deixa implícito a ideia de que está sempre aberto ao conhecer e ao aprender. Isso seria entendido como uma contraposição aos que naquela época achavam que sabiam muito. Este, para Sócrates, é que seria o verdadeiro ignorante. Aquele que, estando imerso em seu orgulho, perdia a oportunidade de continuar aprendendo. Para finalizarmos esta compreensão, vejamos como brilhantemente Merleau-Ponty sintetiza o conceito de filosofia. A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Bem, pessoal, ainda ancorados na filosofia, é importante falarmos de duas correntes de pensamento que serão de forma mais ampla abordadas no capítulo 4, a saber, o essencialismo e o existencialismo. O debate entre o essencialismo e o existencialismo visa definir qual destes antecede o outro. Quem nasceu primeiro, a existência ou a essência? O conhecimento intelectual ou o sensível? O existencialismo é o nome dado à corrente filosófica iniciada no século XIX pelo filósofo dinamarquês Kierkegaard. O pensamento existencialista defende que a existência vem antes da essência. Significa que não existe uma existência humana que determine o homem a não ser o seu próprio ato de existir. Pessoal, por esta conceituação, somos chamados a entender que a construção da essência se dá a partir da própria existência, por meio das nossas escolhas realizadas pelo homem enquanto um ser que é livre. E sendo livre, é também o único responsável por se construir por meio dos seus atos, não havendo, portanto, intervenção do destino ou aspecto religioso. Inferimos, então, que sendo senhores de nós mesmos, somos também seres existenciais. Vejamos a afirmação de Sartre, conhecido como grande representante desta concepção. O homem nada mais é do que aquilo que faz de si mesmo. É esse o princípio primeiro do existencialismo. Então, agora que já sabemos em que se baseia o existencialismo, pensemos o que seria o essencialismo, se não uma contraposição a este pensamento. No essencialismo, como o próprio nome já diz, a essência é o que existe de real, o que vem primeiro, o meio pelo qual as coisas podem ser explicadas. A essência é a realidade última do ser. O homem ama porque a essência da sua alma é o amor e por isso nunca pode deixar de amar. A ideia de essência parte de algo que está contido na alma, ou seja, a essência é inerente ao ser, ficando entendido ainda como o que vem antes do próprio homem, assumindo um aspecto superior, algo que não sendo parte do nosso mundo objetivo, material, é tido como algo transcendente, até mesmo de caráter divino, tornando-se realmente a realidade última de todas as coisas, de onde tudo vem e para onde tudo vai. Perceberam a diferença entre o essencialismo e o existencialismo? Pois bem, dando continuidade aos nossos estudos, passemos a nos ocupar de um outro conceito essencial para a nossa disciplina, a sociologia. O que é sociologia? Vejamos a figura. Ela reflete exatamente este significado. Observe que temos em um mesmo plano ou espaço vários grupos diferentes que devem se relacionar entre si. A sociologia vislumbra exatamente isto. A sociologia se ocupa de estudar a vida social humana, analisando as dinâmicas da sociedade como um todo e a partir dos grupos que a acompanham, por meio das suas relações, conflitos e conexões, tudo envolto de um contexto sócio, histórico, econômico e cultural.
Sob a ótica da sociologia, é possível entendermos então que experiências tidas como individuais são, na verdade, fruto de ações e pensamentos influenciadas pelo meio social em que nascemos e fomos criados. E ao desvelar este conhecimento, e veremos isso no decorrer dos nossos estudos, ganhamos a liberdade de analisar e responder criticamente a uma realidade que muitas vezes nos é imposta. Ainda dentro da proposta deste capítulo introdutório, é imprescindível compreendermos as concepções de mito, senso comum e ciência. Comecemos com o conhecimento mitológico. Aqui ele se remete mesmo. Os mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Pessoal, importante sabermos que um dos objetivos do mito era transmitir conhecimento e explicar fatos que a religião ou a ciência até então não haviam explicado. Vejamos um exemplo de mito. A caixa de Pandora. Pandora foi enviada a Epimeteu, irmão de Prometeu, como um presente de Zeus. Prometeu, antes de ser condenado a ficar 30.000 anos acorrentado no Monte Cáucaso, tendo seu fígado comido pelo abutre Éton todos os dias, alertou o irmão quanto ao perigo de se aceitar presente de Zeus. Epimeteu, no entanto, ignorou a advertência do irmão e aceitou o presente do rei dos deuses, tomando Pandora como esposa. Pandora trouxe uma caixa enviada por Zeus em sua bagagem. Epimeteu acabou abrindo a caixa e liberando os males que haviam de afligir toda a humanidade dali em diante: a velhice, o trabalho, a doença, a loucura, a mentira e a paixão. No fundo da caixa, restou a esperança. Com os males liberados da caixa, teve fim a Idade de Ouro da humanidade. Gente, percebam que a caixa de Pandora é simplesmente a forma pela qual a mitologia grega explica a existência dos males do mundo. Vejam ainda como este mesmo mito se remete à explicação de um sentimento, que é a esperança, que estava ali, bem no fundo da caixa. É nisso então que consistia o mito, em explicar de forma fantasiosa a origem de todas as coisas. Mas e a respeito do senso comum? O que é mesmo? Senso comum é um conhecimento adquirido pelo homem a partir de vivências e observações do mundo. Se caracteriza especialmente pelas experiências acumuladas ao longo da vida e ensinamentos passados de geração em geração. Assim, podemos inferir que o senso comum é um saber que não se baseia em métodos ou conclusões científicas, e sim na nossa vivência, naquilo que experienciamos no nosso cotidiano, ao nos relacionarmos com nós mesmos, com os outros e com o mundo. Esse tipo de conhecimento pode ser muitas vezes uma herança cultural. Percebemos isso nos ditos populares, quando ouvimos, por exemplo, que chá de camomila acalma, que cortar o cabelo na lua crescente faz crescer, ou até mesmo pela influência da nossa religiosidade ou dos nossos valores morais, quando fomos ensinados que não é certo roubar, que não devemos fazer mal ao outro. Compreendem como boa parte do que fazemos e acreditamos é fruto da nossa vivência? Pois bem, vejamos finalmente a que se remete o conhecimento científico. O conhecimento científico é a informação e o saber que parte do princípio das análises dos fatos reais e cientificamente comprovados,
Para ser reconhecido como conhecimento científico, este deve ser baseado em observações e experimentações que servem para atestar a veracidade ou a falsidade de determinada teoria. Esse tipo de conhecimento é certamente o mais conhecido por todos nós. Ele surge dos questionamentos, da inconformidade com algumas respostas, enfim, da necessidade e do desejo do ser humano em saber como as coisas funcionam dentro de uma organização lógica e formal. Vejam na figura algumas características do método científico. Observem que nós temos aqui 4 etapas distintas do método. O fato, onde se detecta o problema. A hipótese, quando começamos a imaginar a causa do problema. A dedução, quando começamos a pensar em formas para se resolver o problema. E por último, a experimentação, quando testamos realmente a ideia formulada e temos a constatação do resultado. Podemos concluir então que o conhecimento científico é sistematizado, racional, objetivo. Poderíamos aqui citar vários exemplos de benefícios e também malefícios desse tipo de conhecimento, como, por exemplo, as vacinas, as pesquisas com células-tronco e a própria bomba atômica. Pessoal, em termos de conteúdo, esgotamos aqui o que era previsto dentro dessa primeira proposta do capítulo 1 do caderno. Seguem agora orientações para a realização do seminário e também para a atividade que será realizada a seguir. Orientações para o seminário. O seminário temático terá como base a leitura do caderno do conteúdo do capítulo 5. Orientações para o seminário. O seminário temático terá como base a leitura do conteúdo do capítulo 5 do caderno didático, que deverá ser complementado por pesquisas e leituras adicionais. Temas por equipe. Equipe 1 vai trabalhar a educação na concepção de Karl Marx. A equipe 2 vai trabalhar a educação na concepção de Max Weber. A equipe 3 vai trabalhar a educação na concepção de Emile Durkheim. E a equipe 4 vai trabalhar a teoria crítico-reprodutivista. Lembre-se, o trabalho em equipe requer o envolvimento e a corresponsabilidade de todos os participantes. Metodologia para a apresentação. A apresentação do seminário deverá contar com a utilização de recursos audiovisuais, como slides, banners, cartazes e outros. Sejam criativos. As equipes terão tempo de 30 minutos cada uma, podendo ter o acréscimo de até 10 minutos para ponderações do tutor e questionamento dos colegas. Utilize vestimentas adequadas. Outras orientações importantes. Organize bem o tempo de fala para os representantes da equipe. Não é necessário que todos façam parte da apresentação. É importante chegar no horário para não prejudicar nenhum membro da equipe ou sua própria equipe. Deixem as intervenções para o final das apresentações conforme proposta acima. Os questionamentos não devem estar fora do contexto da temática do seminário. Respeite seu colega. Manter o silêncio durante as apresentações é extremamente necessário. Obrigatório. Fazer a postagem do trabalho em link próprio a ser disponibilizado, contendo nomes completos dos membros da equipe e respectivo polo. Tenho certeza de que vocês irão realizar um excelente trabalho. Vamos à nossa atividade então. Pessoal, a proposta é que vocês se dividam em duplas, realizem a leitura do capítulo 1 do caderno didático, das páginas 9 a 17, e façam um resumo que contemple todos os tópicos, além de enfatizar a importância dessa disciplina para a nossa formação enquanto futuros professores. Importante, o resumo não pode ultrapassar a 2 laudas. Já temos aberto no ambiente um link para a postagem da atividade. Grande abraço a todos. Aguardo vocês no AVA. Até a próxima aula!